Como vai vocês? Estou vendo muitas carinhas aí que estão escondidas, muitos rostos escondidos, né? Vocês podem ir abrir, que é bom conhecer um ao outro. E estou vendo aí muita gente boa, que estou com saudade, que a gente vai se ver também no Fórum da Donep. Uma boa noite para todos. E hoje está muito boa a nossa live aqui. Hoje é o dia 8 de março também, é o Dia Nacional das Mulheres, né? As mulheres que estão nos assistindo aqui. Que Deus abençoe, eu acho maravilhoso esse processo que Deus criou a mulher e criou o homem, né? Criou com atributos diferentes, dons diferentes. A mulher, eu coloquei no meu Instagram hoje, a mulher ela tem o dom da comunicação, é uma comunicadora nata, então é muito importante ver como nós nos comunicamos, né? Isso é muito importante, nós nos comunicamos mais que o homem. Jesus usou muito isso. Então, nossa live não é uma live, vamos dizer, religiosa, não é, mas é uma live que
Eu me chamo Rosane Cunha, para muitos que não conhecem, me chamo Rosane Cunha, Rangel Cunha, e tenho muitos livros editados, sou escritora, sou também artista plástica, né? Além de também ser empresária, que eu fiz a gestão de empresas, também tenho a minha empresa. Então, e também trabalho na DONEP como coordenadora internacional do apoio feminino, e o Altomir vai chegar daqui um pouquinho, e no final ele vai orar com vocês, né? Eu creio que hoje vocês podem crer. Creio que nossa live é sobre cura divina. Hoje, o impossível irá acontecer. Tá? Já digo para vocês hoje o impossível irá acontecer. Se o seu impossível, né, uma saúde física, isso vai acontecer. Seja qual for o seu impossível, essa live é exclusivamente para a cura divina. Eu digo que ela não é religiosa, porque não falo de nenhuma religião aqui, não falo de nenhuma religião. Eu falo aqui, sabe, Jesus falou, se vocês não crerem no que eu falo, se vocês não crerem na Bíblia, como vocês vão crer no que eu falo? Então, para nós começarmos nossa live, nós temos que primeiro partir do momento, do momento seguinte, eu creio que a Bíblia a palavra de Deus está colocada para sempre, né, no céu. Lá no Salmo 119, no versículo 89, vocês podem anotar, aqueles que assistem nossas lives, tem caderno, lápis, né, em mãos para anotar. No Salmo 119, versículo 89, vocês anotem aí, depois vocês leem com calma, fala assim, a palavra de Deus está para sempre estabelecida nos céus. Então, há princípios, sabe, gente? Há leis, a ordem nesse universo, não é uma coisa assim jogada, isso nós temos que aprender muito. Há princípios que nós temos que aprender, há princípios que regem esse universo que nós temos que aprender. E o meio mais prático de nós aprendermos é pela Bíblia, que nos orienta em tudo. Então, é muito importante nós conhecermos a vontade de Deus, conhecermos o que Deus quer para cada um de nós, né? É assim que nós vamos encontrar a verdade. A verdade só se baseia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que muitos vão ser livres aqui de doenças, vão ser livres também de problemas emocionais também, sabe? Há muitas doenças físicas que são retratos vamos dizer, retratos ou imagens do que está dentro da pessoa. A gente vai aprender muito sobre isso hoje e vamos botar na tela aí, Miguel, por favor, nosso técnico aí, vamos começar logo nossa live. Eu vou pedir a Deus que ilumine a mente de cada um, sabe, para que possa entender mais. Coloca aqueles 5 pontos no começo da nossa live, por favor. Isso, nós já falamos sobre a cura do oficial. Se vocês ainda não têm, vocês entrem no grupo, que o grupo tem todas essas lives, né? Ou vocês podem me pedir no Instagram, meu Instagram, vocês podem pedir, tem também um número lá da nossa diretoria de administração no nosso grupo, que vocês podem pedir, tá? Já falei sobre a cura do oficial, sobre o paralítico de Betesda, a purificação do leproso, e hoje eu vou falar sobre a cura de um paralítico. Isso foi alguns dos milagres que Jesus fez, nós estamos focando, né? E Jesus realizou não só milagres, não só cura física, mas ele fez, que são citados na Bíblia. Pode tirar Lucas 6, de 18 a 20, nós vamos ler. Então, Jesus realizou 37 manifestações sobrenaturais aqui na Terra, que são citados nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu quero só contar um pouquinho da minha vida, né? Porque a pessoa tem que falar aquilo que vive, né? Então, eu me encontrei num estado terminal, assim, sem esperança nenhuma. Por isso que eu falo, há esperança para você. Você pode estar num estado muito ruim, de qualquer parte da sua vida, há esperança para você. Então, eu me encontrava no estado terminal, sem cura na medicina, e eu comecei a ler os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu já lia, já conhecia, mas eu comecei a ler mais os evangelhos para descobrir, né, o que Jesus havia falado sobre cura, se ele curava quem ele quisesse, o que a pessoa fazia para merecer a cura, ou o que a pessoa fazia para receber a cura. Então, esses foram alguns
pensamentos meus, medos, eu posso dizer assim, medos, ansiedade. Eu tive depressão profunda quando eu soube da minha realidade, né? Eu fiquei 1 ano com depressão profunda e eu fui buscar. Então, o que eu aprendi, estou tentando passar nas lives, né? Por isso que é muito importante nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso que eu estou colocando essas lives toda quarta-feira. Quem não é bobo, quem é muito inteligente, assiste às lives de quarta-feira, porque você não vai só receber a cura para o seu físico, mas também para as suas emoções e para se ter uma vida melhor. Vamos aprender muito isso. Então, aqui em Lucas 5, que é o nosso texto de hoje, 18 a 20, nós lemos assim, a 26, eis que uns homens transportados numa cama, isso aconteceu, sabe, gente? Isso não é uma parábola, isso não é uma coisa, uma história, não. Isso é um fato que aconteceu, né? Numa cama, você viu? Não, nem eu vi, mas eu creio. Por quê? Porque está escrito no livro que permanece para sempre nos céus. Você tem uma coisa que você pode reivindicar que acontece com você, que é a palavra de Deus. Está escrito e vai acontecer comigo. Então, nós temos uma coisa muito boa para nós nos firmarmos, para nós colocarmos nossos pés. Cada um de nós tem aqui. O que é isso? É a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia, passa a conhecer. Entendeu? Então, a Bíblia, você pode se firmar, você pode ficar naquela verdade, porque é o que acontece com cada um de nós. Então, o paralítico... Então, procurava fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, diante de Jesus. Não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Então, era uma casa que Jesus estava, né? Deveria ser uma casa com telhas, nem laje deveria ter, né? E eles estavam lotada de gente do que Jesus falava, e a cultura é bem diferente da nossa, né? Hoje em dia, as casas só têm laje e tal, a maioria tem, né? Então, eles não conseguiam chegar perto de Jesus, os 4 amigos deles, que eu acho que eles tiveram muita fé também, e chegaram através do telhado com o doente, né? E o doente também foi muito perseverante nisso aí. E não achando lugar, então baixaram ele pela... E vendo ele a fé deles, disse, olha, muita gente não está conseguindo entrar, estão me falando aqui, vocês apertem lá no Instagram, também não estão me vendo, né? Se tiver algum problema assim, no Instagram, na bio, vocês conseguem entrar. Então, e vendo a fé deles, disse-lhe Jesus, homem, e tinha muitos fariseus, homens da lei, homens críticos de Jesus, né? Falou assim, homens, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus disse de propósito. Jesus, primeira coisa que aconteceu, gente, Jesus viu o quê? O que Jesus viu neles, nos 4 que estavam ali, e no paralítico? Fé. Creram em Jesus. Por que eles creram em Jesus? Por informações. Muitos contaram os milagres que Jesus havia realizado. Olha, ele multiplicou a água em vinho, ele curou o filho de um oficial, isso foi um milagre, foi o segundo milagre que Jesus realizou. Aí foram contando o que Jesus havia feito. E esse homem paralítico, aqui não diz quanto tempo ele era paralítico, não andava, numa maca, eternamente numa maca. Então, o que Jesus viu neles? Fé. A primeira coisa que Jesus viu. A fé é algo que você pode perceber? Você pode perceber a fé? É uma coisa invisível. Será que você olhando para uma pessoa, você ouvindo uma pessoa, você pode perceber a fé que a pessoa está? Eu percebo. Vocês também podem ver isso aí. Por quê? Porque pelo falar da pessoa, pelo agir daquela pessoa, você vai notar a fé que ela se encontra. Vocês estão entendendo? Porque uma pessoa que tem fé, ela vive agora, porque fé é agora. Ela tem outras palavras. É uma pessoa positiva. Não é uma pessoa
deprimida, estressada. A pessoa que tem fé é uma pessoa, ela pode até se estressar com algumas coisas, mas ela dá ordem, ela determina, é uma outra natureza, que eu vou explicar bem para vocês isso aqui hoje. Então, Jesus viu a fé deles, aí Jesus fez de propósito, olha, seus pecados estão perdoados. Isso aqui foi uma coisa muito interessante, que um dia eu acordei com esse trecho aqui, de manhã cedo, com essa pergunta, eu vou dizer para vocês. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é este? No 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, Jesus conheceu os pensamentos deles. Será que nós podemos conhecer os pensamentos das pessoas, gente? Podemos. Não foi atributo divino aquilo, não foi porque Jesus era Deus que ele conheceu os pensamentos das pessoas, não. Ele conheceu pela verdade que ele vivia. Conforme você cada vez aprende mais a verdade, você vai conhecer a reação de uma pessoa que está com boas intenções com você, até o que a pessoa está pensando, você vai detectar rapidamente. Então, isso aí é o quê? Não é convivência só com a pessoa, mas é o que você vive dentro, você vai passar a perceber o que as outras pessoas fazem. E que você, um tempo atrás, fazia também, e também agia daquele jeito. Então, Jesus viu os pensamentos dele, e vou dizer, nós também podemos ver conforme nós vamos aprendendo essa verdade dentro da gente. Aí falou, por que vocês arrazoais em vossos corações? Quer dizer, por que vocês murmuram? Por que vocês falam mal de mim? Será que alguém murmura aqui, gente? Um dos sintomas que nós vemos numa pessoa que não age por fé é a murmuração, a reclamação, reclama de uma coisa que acontece durante o dia, reclama de outra. Nunca há solução para aquela pessoa. E hoje eu acordei com o pensamento seguinte, apóstolo Paulo falou, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, aí eu pensei, puxa, orar sem cessar? Por que ele falou orar sem cessar? Será que eu vou ver o dia todo de joelho orando? Não vou. Mas o que é orar? Eu vou falar para vocês hoje o que é orar. Vocês vão aprender hoje o que é orar, é o princípio, é o que foi estabelecido, como nós temos que orar, rezar, né? Muitos falam rezar, orar, para receber o quê? Resultados. Nós não vamos só fazer alguma coisa para não medir resultados. Não, vamos fazer alguma coisa para medir nossos resultados. Cada um vai medir o seu resultado, sua oração. Eu vou ensinar um pouquinho sobre isso hoje. Então, Jesus falou assim, então, por que vocês murmuram? Então, nós não podemos murmurar nem do que está acontecendo conosco, nem de outras pessoas. Temos que aprender bem isso. Não vamos murmurar, não vamos reclamar. Isso aí contamina o nosso interior, né? Então, Jesus falou assim, qual é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Jesus sabia que eles estavam murmurando contra ele, porque ele disse, estão perdoados os teus pecados, não é? Então, qual é mais fácil? Aí eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Dizer, os pecados seus estão perdoados? O que é mais fácil para Deus, para Jesus? Perdoar pecados ou curar enfermo? Eu tinha essa dúvida, eu acho que muitos de vocês têm essa dúvida, né? O que é mais fácil? O que é mais fácil para Deus? Perdoar pecados? Ou então para a gente também, o que é mais fácil? Eu perdoar alguém? Ou reter o que o outro falou, reter as ofensas de outra pessoa? Ou eu também buscar ter fé, ter uma mente diferente, né? Então, qual é mais fácil para mim? Então, é a mesma pergunta. Nós vamos... Jesus perguntou, qual é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer para o paralítico, levanta e anda? Eu vou responder essa pergunta de vocês, que vocês não podem responder para mim, eu vou responder. Não há diferença para Deus. Tanto perdoar pecados como curar um enfermo é a mesma coisa. Com essa pergunta que há muitos anos atrás eu acordei com essa pergunta. Qual é mais fácil, perdoar pecados ou curar enfermo? Uma pessoa amiga que estava com câncer, muito doente, aí eu acordei com essa pergunta, qual é mais fácil? Aí eu pensei de manhã, Senhor, mais fácil não tem, perdoar pecados ou curar enfermo é igual. Então, gente, preste bem atenção nisso. Não há diferença para Deus. Se Deus perdoou o pecado de cada um, ele também pode curar qualquer um, qualquer doença que seja,
qualquer enfermidade terminal que seja, qualquer tipo de enfermidade que os médicos não têm mais, jogar a toalha, não tem mais o que fazer, qualquer coisa, Deus pode curar. Tudo é possível aquele que crê, né? Então, vamos aprender um pouquinho hoje sobre crer. Por isso que eu quero fazer essas lives semanalmente, porque eu quero que a mente de vocês seja bem transformada. Então, para Deus não há diferença. Ele pode perdoar pecados, é a mesma facilidade. Curar uma pessoa em estado terminal, não tem mais jeito. Para a pessoa não soube, foi ignorante, colocou muitas coisas erradas no seu organismo, né? Nós agora temos muita informação do que é melhor para o nosso organismo. Temos muitas informações, como comer melhor, como viver melhor. Então, mas há pessoas que não sabem e colocam muitas coisas erradas no organismo. Então, será que é possível acontecer algum milagre? É possível, sim. Para Deus, perdão de pecados e curar enfermos é igualmente possível. É só você crer. Então, levante-se logo diante deles, tomando a cama que estava deitado, foi para a sua casa. Vocês imaginem a alegria desse homem que nunca andou, paralítico, né? E começou a andar, porque Jesus falou e ele creu. Jesus viu a fé deles. Então, olha, quando você lida com fé, anotem isso que é importante. Não há nada a sentir. Fé não é sentimento. Você não sente aquilo acontecendo. Anote isso que é muito importante. Eu senti que eu estou curada. Não, a cura não é... Eu orei uma vez com uma pessoa cristã, já há muito tempo, aí eu orei e disse, eu não estou curado, não estou vendo nada, não fui curado. Quer dizer, isso não é fé, isso é apenas... nem sei o que é isso. Eu sei que a fé não é sentimento. Então, fé não é sentimento, fé não é ouvir, e fé não é ver. Vou citar alguns trechos da Bíblia aqui, que fé não é ver. Fé não é ver com os olhos físicos, deixa eu completar isso. Fé é ver, sim, que fé não existe fé cega. Fé é ver com os olhos da fé, com os olhos que você, dentro de você, não é com os olhos físicos, né? Isso é muito importante. Então, fé, quando você lida com a fé, não há nada a sentir, eu estou sentindo arrepio. Não, não existe isso. Acho que eu recebi alguma coisa agora que eu estou arrepiado agora. Fé não é você sentir nada. Às vezes você sente ou você está mais ligado, mas fé, você não precisa sentir nada, nem ouvir nada. Se Deus falar comigo com o estrondo do céu, isso aí não é fé. E não é também ver com os olhos físicos. Então, por exemplo, um exemplo claro que eu vou dar a vocês, bíblico, vou dar vários exemplos. Maria, mãe de Jesus, né? Acho que quase todos conhecem essa história, vocês encontram em Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 38. Eu não vou ler, não, para não demorar. Então, Lucas narra bem, que ele foi um médico, narra bem essa história. Gente, há um princípio aqui, preste atenção nos princípios. Tudo que você... Não há coincidência nesse mundo. Não há coincidências. Presta bem atenção nisso. Não há coincidências neste mundo. O que você plantar, você vai colher, tá? Então, não há coincidências. Eu vou dar esse exemplo aqui dela e vou falar um pouquinho sobre o que nós atraímos para nós mesmos, né? Então, por exemplo, Maria, todo mundo conhece a Maria, mãe de Jesus, um anjo chegou para ela e falou, você vai conceber e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Gente, uma coisa muito estranha, você vê um anjo, não é? Você vê um anjo, é um negócio muito estranho. Aí falou para ela, você vai conceber e vai dar luz. Ela estava noiva, antigamente é como se fosse noiva, né? Mas ela não tinha nenhum contato com o homem. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Então, o anjo falou as qualidades, o que ia acontecer com Jesus. Ele reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo, como isso vai acontecer? Quer dizer, isso não foi falta de fé. O conhecimento dela era ter filho num relacionamento marido e mulher. Aí, como vai acontecer? Eu não conheço nenhum varão, né? E respondeu o anjo e disse, descerá sobre você, vai descer sobre você o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo, a virtude é poder do Altíssimo. E vai te cobrir com a sua sombra, porque também o santo de ti há de nascer, ser chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, aí o anjo falou de Isabel também. Aí qual foi a resposta de Maria? No versículo 38, ela fala assim, eis aqui a sua serva do Senhor,
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Gente, Maria, ela recebeu a concepção pela fé, pelo pensamento dela. Ela falou que estava na mente dela. Ela falou que estava no pensamento dela. O anjo falou, ela ficou pensando, puxa, mas eu não conheço nenhum varão, eu não conheço nada, quer dizer, ela ficou no pensamento. Mas quando o anjo falou, esse vai ser, você vai ser chamada agraciada, na mente dela, ela aceitou aquilo. Ela aceitou. Quer dizer, nós temos que... A primeira coisa que acontece numa cura, num milagre, é você aceitar na mente sua. É isso que eu creio, é isso que eu... Preste bem atenção. A fé nossa não é o que você diz que crê. Há muitos que dizem que creem na Bíblia toda, há muitos que dizem que creem em outros filósofos, né? Mas não é isso que você sabe, não é só o que você sabe com sua mente. Fé é o que realmente você pensa. Presta bem atenção nisso. O que você pensa é a sua fé. O que é fé, Rosane? É o que você pensa. Pronto. Se vocês querem uma coisa bem clara, tá? Está aí. Então, não há coincidências. Não há coincidências aqui nesse mundo. Não há é Jesus coincidência. Não, é o que você pensou, você recebeu. Então, na nossa mente, nós temos que ser, como muitos já falaram, um jardineiro. Seja como um jardineiro. Se você planta, tira as ervas daninhas, de um jardim, você tira as pestes, tira as coisas que estão atrapalhando, que estão enfeiando o seu jardim, você que tira, é o jardineiro que tira, é o dono da casa que tira. Aí você coloca só aquelas coisas bonitas. Assim temos que fazer com a nossa mente. Você mesmo tira as ervas daninhas, as coisas ruins da sua mente e coloque coisas boas que você vai colher. Então, é muito importante fazer isso todo instante. Todo instante nós temos pensamentos que temos que arrancar, que são ervas daninhas, que estão atrapalhando o nosso viver aqui, atrapalhando a sua saúde, atrapalha muitas vezes seu casamento, atrapalha muitas vezes você receber a cura de Deus, receber os benefícios, porque nós já temos tudo. Jesus veio nos dar tudo. Então, Maria, vocês vejam, com o pensamento dela, ela falou, vou aceitar o que esse anjo está pensando, eu vou aceitar. Aí ela pegou e falou, tá bem, ela pensou e falou, são duas coisas que acontecem naturalmente, o que você pensa, você fala. Ela falou, cumpra-se em mim, uma palavra dela foi a... Gente, nesse momento, ela não viu, então fé não é ver com os olhos físicos, fé não é sentir, ela não sentiu nada. Maria não sentiu nada. Maria não ouviu nada, não sentiu nada, e não viu com os olhos físicos nada. Ela simplesmente aceitou a palavra do anjo. Ela creu naquilo ali. Ela aceitou. Ela pensou, esse anjo está falando, eu vou aceitar. Então, nós podemos falar assim, que está na palavra de Deus, eu vou aceitar. Então, ela aceitou. Então, aquela aceitação dela, aquele pensamento dela, que ela aceitou o que o anjo estava falando, foi a concepção dela. Agora eu pergunto a vocês, ela viu a concepção? Não. Ela sentiu a concepção? Não. Ela ouviu a concepção? Não. Ouviu só o quê? As palavras do anjo. Então, vocês que estão ouvindo minhas palavras hoje, que são as palavras de Deus, vocês vão receber o que vocês estão buscando, principalmente a cura física e outros benefícios também. Eu não estou cuidando só da cura física, eu estou levando vocês para outro nível. Tanto de qualquer pilar da vida, eu estou levando vocês para outro nível, isso é muito importante. Quer ir para outro nível, assista as lives de quarta-feira, e é gratuita, né? Não é paga, né? É gratuita, assim como eu recebi de graça, eu estou dando de graça, né? Então, vocês assistam essas lives. Eu indico muitos livros que eu escrevi, hoje eu vou indicar o livro que eu dei todos os direitos autorais para a Donep, eu sou escritora, mas eu dei meus direitos autorais para a Donep. Então, vocês comprem direto na Donep. Eu vou fazer propaganda hoje de um livro que vocês vão gostar muito e aprender os princípios da oração. Daqui a pouquinho eu falo mais. Então, vamos para outro nível. Então, ela não teve que sentir nada e acabou
grávida, né, que ela foi visitar a prima dela. Quando ela foi visitar Isabel, que é a prima dela, que não conhece muito a história, estava grávida também. Aí, aquela criança que estava nela, Isabel, se alegrou de ver Maria, e Maria, ali, a Isabel falou muitas coisas para ela. Então, gente, a Bíblia diz que em Isaías 53, 4 e 5, nós estamos focalizando em cura. Nós estamos vendo aqui a cura física. E vocês prestarem atenção, você vai servir para você ter fé. Todos nós recebemos, que temos a Jesus, recebemos uma medida de fé. Você tem fé. Você recebeu uma medida de fé. Como é que você desenvolve a sua fé? Como é que você aumenta a sua fé? Você não pode dizer, eu sou uma pessoa que não tem fé. Não, você não pode dizer. Você tem fé, você recebeu uma medida. Recebeu de Deus uma medida de fé. Agora, é sua autorresponsabilidade você aumentar essa fé. Essas lives que estou fazendo é para aumentar sua fé, tá? Aumentar o seu modo de pensar, melhorar o seu modo de pensar, porque aí as coisas vão acontecer de propósito na sua vida, não coincidência, mas de propósito vão acontecer porque você pensa naquilo. Vocês estão entendendo? Você pensa em coisas boas. Então, Isaías 53, 4 e 5. Olha só o que nós temos que aprender aqui, é o princípio. Ele fala verdadeiramente. Isso foi Isaías que falou, já falando do Messias, falando de Jesus. Quer dizer, verdadeiramente, na Bíblia quer dizer, é verdade, é a pura verdade. Ele tomou sobre si, Jesus tomou as nossas enfermidades. Aqui você vai no hebraico, porque Isaías foi escrito no hebraico, você vai ver que enfermidades aqui se referem a enfermidades físicas, doenças físicas. Você não pode tomar o que Jesus já tomou. Então, qualquer doença que aparecer no nosso corpo, aparece doença, Rosane? Aparece muito, mas você não tem que tomar essas doenças, porque Jesus já tomou no seu lugar, já tomou. Então, você tem que ir descobrindo, por exemplo, há muitas pessoas com problemas na coluna, problemas de coluna. Então, Jesus cura a coluna, cura, mas também há muitos problemas emocionais relacionados com problemas de coluna, que muitas vezes mágoa, muitas vezes falta de perdão, ou então, muitas vezes é culpa, né? Alguém fez alguma coisa errada e você ficou culpando aquela pessoa. Eu estou assim porque aquela pessoa me fez isso. Isso aí é uma condenação. Então, isso aí, essas coisas vão ficando guardadas. Por isso, nós temos que mudar o nosso modo de pensar, né? Vamos mudar. Mudar o modo de pensar. Você não fique... Uma coisa importante, para você ter saúde, é importante você ter pensamentos bons. Você tem que tirar desse jardim as pestes, as ervas daninhas. É você que tem que tirar. Pensou coisa ruim de alguém? Eu estou assim porque fulano fez isso comigo. Fulano fez isso, por isso que eu fiquei assim. Você é responsável de você ficar assim. Então, muitas doenças, eu não estou falando que isso aí é só isso, não é. Há pessoas que foram coisas que envolveram fisicamente, aprenderam de outros, e aquilo que se tornou... Há pensamentos tão errados, gente, se torna um hábito na gente, que é uma coisa forte. E só mesmo com você fazendo uma coisa forte também física que vai mudar o modo de pensar, sabe? Isso é muito bom você fazer isso. Isso aí, a Bíblia toda relata isso. Josué, para ganhar Jericó, Deus mandou que eles fizessem uma fisiologia, para eles crerem que eles iam derrubar Jericó. Preste atenção nisso. Para eles crerem, o que Deus mandou? Olha, fique 6 dias, preste atenção nisso, 6 dias rodando Jericó, distante, que eles podiam jogar flecha, arco e flecha, né? Para não pegar lá. Olha, o exército todinho. Depois, Miguel, tem uma pessoa querendo falar, eu vou abrir o telefone dele, tá? Está com a mãozinha para cima aí. Então, o pessoal o Israel, o exército de Israel ficou 6 dias em volta de Jericó. Isso foi uma ordem de Deus. E a ordem de Deus, vocês podem ver lá, a ordem de Deus foi o seguinte: não comunique um com o outro, não fale um com o outro. Agora, vocês imaginem, ficar rodando Jericó,
um quer ir no banheiro, tem a necessidade fisiológica, né, gente? Um quer ir no banheiro, outro quer beber água, outro quer água, claro, coloca no cantinho uma coisa qualquer, horário de comer, né? Tinha que ficar afastados de Jericó lá. Então, 6 dias e 6 noites rodando Jericó. Isso foi um ato, foi uma fisiologia para poder eles crerem. Aí Deus falou assim: no último dia, vocês vão gritar. Gritar, gente, gritar. Vocês vejam, 6 dias sem falar com ninguém, aprendam isso, gente. Há coisas que você não pode falar para outras pessoas. A fé, muitas vezes, te coloca numa posição de ridícula. Se você for falar para alguma pessoa, falar, você vai crer nisso? Você vai se sustentar nisso? A fé, muitas vezes, que você crê para a sua saúde, ou para... Eu não estou dizendo que ninguém pare de tomar remédio, não, gente. Os médicos vão ver que você está bom e vão falar, para com esse remédio. Eles mesmos vão dizer isso. Mas, muitas vezes, você crê de um modo que você não pode contar para outra pessoa. A pessoa vai dizer, você está maluco. Como você está curado? Aí você começa a falar, mas não fala muito de como as coisas aconteceram, mas você fala realmente o que você crê, né? Mas não fala muito. Então, 6 dias eles ficaram... Isso aí é uma fisiologia, rodando Jericó, né? Vocês vejam como isso... Por que isso? Por que Deus exigiu isso do exército de Israel? Por quê? Eu pergunto a vocês, por quê? Simples, gente. Para mudar o modo de pensar deles. Para mudar o modo de pensar. Deus usou uma fisiologia para que eles pudessem crer. E no 7º dia, eles gritassem. Eu pergunto a vocês, quantos aqui estão esperando uma cura, um milagre, mas ficam calados? 6 dias ou mais? Poucos. Quantos aqui viu que alcançou, que está para alcançar, começa a gritar, em casa, no banheiro? Poucos fazem isso. Eu acho que poucos fazem. Eu já gritei muito no meu banheiro. Eu queria perdoar uma pessoa, não conseguia mudar o meu modo de pensar, né? Tudo é mudar o modo de pensar. É difícil você mudar o modo de pensar. Faça uma fisiologia. Faça uma coisa. Isso é bíblico, tá? Há muitas passagens na Bíblia que falam isso. Esse Josué é um exemplo clássico. Então, eu já fui para o banheiro, já gritei, perdoa o fulano, perdoa o fulano, perdoa o fulano. Eu estava com uma dor nas mãos, já contei isso para vocês, muito grande, atestado pelo médico, uma inflamação, está tomando remédio, de repente sumiu, depois que eu gritei, fiz fisiologia no banheiro, gritei, falei o nome da pessoa, perdoei, todo dia eu fazia isso, todo dia, gente, vocês imaginem gritar, eu gritava, ninguém escutava que eu estava no banheiro, então eu gritava. Então, eu aconselho vocês, quando eu vi, minhas mãos estavam boas, quando eu fui reparar minhas mãos, nunca mais me deu isso. Então, agora, quando eu tenho alguém que está... eu fiquei com expectativa errada com a pessoa, ou então eu fiquei magoada com a pessoa, fiquei ressentida com a pessoa, eu sou rápida em perdoar, porque eu sei que faz mal a minha saúde. Vai afetar a minha coluna, vai afetar algum órgão meu, até câncer produz. Os médicos mesmo estão comprovando isso. Há muitas doenças, muitos cânceres que vêm de mágoa, falta de perdão. Então, você reter as coisas. Jesus falou, não retenha. Então, faça uma fisiologia. Vão para algum lugar, o banheiro é um lugar que quase ninguém vai, porque um banheiro, você está tomando banho, é um lugar que você pode gritar. Ou então vai para algum lugar, algum mato, algum lugar, grita lá, grita com você. Faça uma fisiologia. Eu já ouvi que tem pessoas que pisam em brasas para poder dizer que pode fazer aquilo. Então, mude seu modo de pensar, mude. Você mudando o modo de pensar, um pensamento, nossa, é muito poderoso. Depois eu vou mostrar muitas coisas para vocês sobre o pensamento. Então, mude o modo de pensar, faça uma fisiologia e vocês vão ver que você mudando o modo de pensar, você vai aceitar mais os milagres acontecendo na vida de vocês. Então, Jesus falou, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Então, Jesus já levou as doenças. Você não precisa mais carregar nada. Pensa nisso, mude o modo de pensar. Não é difícil Jesus curar. Do mesmo modo que ele perdoa os pecados, ele cura. Nós vimos isso aqui.
É fácil Jesus curar. Ele tem poder? Tem poder. Ele quer curar? Ele quer curar. Nós já vimos uma live aqui, Jesus, a vontade que ele tem de curar. Então, aqui fala, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Deus fez isso a Jesus. Não foram os soldados romanos. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Ou então vocês podem botar pelas suas machucaduras. Ou pelos seus machucados, né? Fomos sarados. Agora eu pergunto a vocês, o verbo está no presente ou no passado? Está no passado. Você não vai ser curado. Eu digo isso para muita gente que está enfermo. Você não vai ser curado. Rosane, como assim? Eu não vou ser curado? Um dia eu não vou ser curado? Não, não vai ser curado um dia. Quem crê que vai ser curado um dia, não vai ser curado. Pode colocar isso aí. Não vai ser curado. Isso aí é esperança que não tem substância. Isso aí não é fé. A princípio, gente. Um princípio é esse, você ter esperança e não ter fé. Então, você fala assim, já estou curado, já fui curado. Aí eu pergunto, você sentiu, ouviu, viu? Não. Eu não vi, não senti, mas eu sei que eu estou. Eu penso que, como Maria, eu penso que eu aceito, eu tenho esse pensamento, eu estou curado. Tá bom, eu estou curado. Então, o médico, você está tomando remédio ainda? Estou. O médico vai dizer que eu estou curada. Pronto. Se você pensa assim, e a pessoa do seu lado não pensa assim, não fale. Mas você fala só que está curado. Não diz como. Que há pessoas do seu lado que vão até atrapalhar. Vocês vejam, quem não conhece, Deus também usa crianças, a fé de uma criança. Por exemplo, aquele de Segunda Reis, anotem para vocês lerem depois, Segunda Reis 4:3, né? Vocês vejam que era uma mulher, talvez esposa de Micael, profeta, né? O marido dela era um homem de Deus, mas devia muito e seus filhos iam ser dados. Antigamente era assim que fazia. Devia alguma coisa e pegava os filhos como escravos. Então, os 2 filhos dela iam ser escravos. E ela não queria isso. Foi para Eliseu. Eliseu, meu marido era um homem de Deus, mas homem de Deus e morreu endividado? Não pode. Então, o que está... Aí Eliseu perguntou, o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouco de azeite, mais nada, não tenho mais nada. Aí ele falou uma coisa importante para essa mulher. Olha, você vai, junta tudo que você puder com seus filhos, quer dizer, Deus usa também, se os filhos dela não concordassem com isso, ia ser difícil, né? A pessoa que não concorda, Deus não faz. Se você não concorda, Deus não vai fazer. Não adianta você orarmos, não adianta... Se você não quer, não concorda com alguma coisa da palavra de Deus, ele não vai fazer. Deus faz o que você concorda, o que você pensa, o que você aceita. Vejam bem isso, gente. Não é o que você sabe, não. É o que você aceita. Então, aí mandou pegar todos os vasos com os vizinhos, mas não dizer para quê. Não falou para quê. Não, você pega emprestado, mas não diz para quê. Não é importante isso, gente? Não, se dissesse... Agora eu pergunto a vocês, o que iria acontecer se aquelas crianças e aquela esposa, viúva, dissesse para os vizinhos que isso aí ia acontecer? Estou pegando vasos porque o profeta mandou e vai encher de azeite. Eles iam dizer, não creia nisso não, não faça isso não, isso é loucura. Quer dizer, a fé muitas vezes te coloca no ridículo. Não faz isso não, isso é ridículo. Para que você vai pegar isso? Né? Então, gente, não fale, fique alimentando, assista essas lives de quarta-feira, se alimente na fé. Não só eu vejo muitos que me falaram, que Rosane, estou copiando no caderno suas lives. Copie mesmo, copie as palavras. Eu, para chegar no nível de fé, eu tive que copiar muitas coisas para poder mudar o meu modo de pensar. Então, vocês copiem essas palavras, que é muito importante. Então, aquela mulher, e Eliseu falou assim, você pega lá tudo que é emprestado, vasos emprestados, e depois você tranca a sua porta. Quer dizer, fecha, não deixa ninguém ver o que vai acontecer, porque senão vão atrapalhar a sua fé. Eliseu sabia que ia atrapalhar a fé da mulher e das crianças, porque ia acontecer opiniões ruins, né? Eu, quando estava doente, uma coisa que eu parei de fazer
foi ficar telefonando, gente. Porque antigamente não tinha multimídia, né? No tempo que eu fiquei assim, não tinha multimídia. Não tinha mídias sociais, não tinha mídias sociais. E, então, passar um zap, não existia isso. Então, mas tinha telefone, principalmente o fixo, né? Era muito usado o fixo, naquela época do telefone fixo. Aí eu parei de ligar para muita gente, porque eu falei assim, se eu ligar e falar que eu estou crendo, essas pessoas não vão crer, vão me desestimular. Então, uma das coisas que eu parei de fazer foi telefonar. Minha mãe me ligava, eu atendia, falava outras coisas, mas não falava do que eu estava crendo, tá? E eu doente, os médicos dando... Naquela época eu não podia tomar nem remédio eu podia tomar porque o meu fígado estava ruim. Então, eu parei de ficar telefonando, não, estou muito... Aí, não pude telefonar, muita gente não ligou, muita gente ligava também, eu falava pouca coisa. Por quê? Porque eu não queria contaminar o que eu estava crendo. Vocês estão entendendo? Eu parei de ouvir pessoas dando mensagens que eram negativas, que não estavam de acordo com a minha fé. Eu estava desenvolvendo minha fé, estava desenvolvendo o que eu estava crendo, desenvolvendo minha mente, mudando meu modo de pensar, né? Que é difícil você mudar o modo de pensar. Você não consegue mudar o modo de pensar de ninguém, quanto mais o seu. Então, aprenda a mudar primeiro o seu modo de pensar. Aí, você pensando diferente, você vai contaminar outras pessoas no modo de pensar diferente. Então, gente, uma das coisas que eu me lembro que eu parei de fazer foi ficar telefonando. Porque conta para um, conta para... Mesmo que seja coisa boa, mas não é hora de contar ainda. Deixa os resultados virem na sua vida. Aí você testemunha como eu estou testemunhando agora. Então, aí eles iam mandar trancar a porta, aí determinar que todos os potes iam se encher de azeite. Quer dizer, era a dica, era a chave, né, que Eliseu deu para a mulher. Vai, aí você pega o azeite, vende, paga a sua dívida e viva. Eu acho que aquela mulher viveu o resto da vida muito bem com os filhos, né? Porque Eliseu estava querendo que aquela mulher vivesse muito bem, né? Que tivesse muita... azeite era uma coisa cara, antiga, ela deve ter vivido muito bem financeiramente. Então, gente, mas foi a chave, foi ela não falar para ninguém do milagre. Então, muitas vezes, é a sua chave também. Por quê? Porque o outro vai... Não, é porque vai contaminar a sua mudança de pensamento. Então, é muito importante isso, vocês não falarem muito o que está acontecendo, tá? O que você está crendo agora, a mudança de seu pensamento. E muitas vezes você quer que o outro também mude, você quer comentar, falar, mas não é hora ainda. Quando você estiver bem estabelecido, bem firmado, aí você pode falar dos milagres que Deus está fazendo na sua vida. Então, aqui, no João 6:9, é um versículo muito, muito bom de nós aprendermos. Está aqui, não, João 6:9, não. Também, um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos. Também, esse rapaz aqui, que ele foi o pivô do milagre de Jesus, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Esse rapaz, ele sabia quem era Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Então, ele não foi obrigado a dar o lanche dele, não. Ele, de boa vontade, ele deu. Então, aqui a boa vontade é muito importante, né? Nós fazemos as coisas de boa vontade para Deus e também para as pessoas. Eu acho lindo essa boa vontade. Se fosse uma coisa que os discípulos pegassem, ele tem aqui, me dá aqui, isso aí não ia ser fé. Isso aí ia ser uma coisa obrigada e Deus não faz isso com ninguém. Tá? As coisas de Deus são voluntárias. Ele age de acordo com o que você quer. Por exemplo, ontem, uma coisa importante, eu estava aqui, minha neta estava aqui, ela é a coordenadora do apoio jovem da DONEP, então ela estava aqui, que é uma associação, né, de empresários, para quem não sabe, então ela estava estudando a MITES 12, né, que é da reunião semanal, e ela estava gostando muito do que estava lendo, e uma coisa que ela leu foi que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Quer dizer, ele não te obriga a nada. Você pedindo a ele vai te ajudar, vai te capacitar, vai te fortalecer a você vencer qualquer problema. Então, vó, gostei muito disso. Por exemplo, a pessoa quiser ver pornografia, ela vai encher a mente dela dessas coisas. Está escrito lá, ela falou isso lá. Eu falo isso, vó? Eu falei, fala isso que é importante, que muita gente, em vez de encher a mente de fé da palavra, fica enchendo de coisas ruins. E se tornam hábitos que as pessoas não conseguem
E acontece o seguinte, não são coisas boas. Nós temos que encher nossas mentes de coisas boas, de coisas que irão nos beneficiar, tanto no físico como também mental. Então, esse menino, ele deu de boa vontade. Então, o Espírito Santo, ele só faz quando você pede. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Tem muitas coisas para falar aqui, mas a hora está chegando a hora, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre oração, que eu falei com vocês que eu ia falar com vocês sobre oração. Eu ia falar um pouco sobre medo, né? Mas não vai dar tempo de eu falar sobre medo, que o medo é um sentimento negativo. Há muitos psicólogos que acham que o medo há um medo bom e há um medo ruim. Eu não acho que medo é bom em nada. Há pessoas que têm medo de coisas que vai danificar ele e tal. Eu não acho isso bom, sabe? Acho que todo mundo tem equilíbrio para saber que uma coisa ruim não vai lhe acontecer, né? Agora, o medo, eu acho que a palavra diz que ele não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de amor, mente equilibrada, né? Mente equilibrada, que é a pessoa ser sóbria. Então, o que Deus nos deu foi uma mente equilibrada. Você tem uma mente equilibrada que foi dada por Deus. Então, o medo é um desequilíbrio que impede seu potencial, impede de você crer, impede. O Espírito Santo não vai obrigar nada a você. O poder de Deus não vai vir para você com medo. Medo do que os outros estão falando, medo de qualquer coisa. O medo é um espírito, né? Um sentimento que não vem de Deus. Então, qualquer situação, não tenha medo. Como você pode se livrar do medo? Eu vou falar resumidamente aqui sobre o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa. Até para as coisas de Deus eu era medrosa para tudo. Mas como que eu venci muitos medos? Eu era tímida, eu não falava em público, eu não falava, eu tinha muitos medos, eu tinha doenças devido ao medo que eu tinha. Vocês vejam como que o nosso físico também é afetado por medo, né? Então, como que eu enfrentei muito medo? O medo só vai embora você enfrentando. Você crendo em Deus, eu vou enfrentar isso aí. Eu muitas vezes falei em público com as mãos suadas. O teu suor vem, né? Vem o suor, vem esquecimento, você esquece. Isso tudo é medo. Então, há muitas doenças causadas por medo de que os outros estão pensando, medo de que as pessoas estão falando de você. Então, isso aí causa doença, causa problema na coluna. Estou falando isso aí para vocês se livrarem dessas coisas ruins, desse pensamento ruim. Causa problema na coluna, causa uma infinidade de coisas. Vocês podem ver lá no Google aí o que o medo produz. E tenho certeza que a Bíblia fala que ele não nos deu o espírito de medo. Então, medo não é de Deus. É uma coisa que você tem que trabalhar na sua mente. Medo de ficar desamparado, medo do passado. Seu medo sempre está relacionado ao passado. Ansiedade está relacionada ao futuro. Então, as pessoas também que pensam muito no que vai fazer no futuro, como vai acontecer no futuro, o que vai ser no futuro, isso aí provoca o quê? Ansiedade. Né? Como vai ser minha vida no futuro? Como vai ser meu futuro nisso? Como é que vai ser meu futuro se meus filhos me desampararem? Como é que vai ser meu futuro se meu marido me desamparar? Como é que vai ser meu futuro? Então, isso gera ansiedade. A ansiedade gera uma série de doenças, né? Então, vamos viver hoje. Vamos viver na fé, no agora. Agora eu tenho a Cristo. Então, agora eu tenho saúde. Então, fé é agora, né? Então, medo sempre está relacionado. E outra coisa, o medo faz você aumentar as coisas. As pessoas aumentam as coisas. Muitas vezes não aconteceu. A maioria das vezes não aconteceu aquilo que a pessoa está pensando. Mas é o medo que provoca que as pessoas acham aqueles pressentimentos ruins, sabe? A palavra certa é essa, pressentimentos ruins. Aí deixa a pessoa nervosa, a pessoa fica pensando muita coisa e gera ansiedade, aí a pessoa fica doente com uma série de doenças, né? Por quê? Por causa do medo do que as pessoas podem falar, e a pessoa pensa tudo na mente, pensa aquilo, a pessoa falou assim, e a pessoa fez isso, e não me olhou, porque a outra falou isso de mim, olha, nem sequer me olhou, nem sequer me beijou, nem sequer me cumprimentou, aí a pessoa vai, aumenta, e às vezes a pessoa que ela está pensando nem sabe de nada, a maioria, assim, nem sabe de nada.
mas o medo provoca tudo isso aí. Então, o importante, Deus não nos deu esse espírito. Isso aí inibe, impede o seu potencial. O medo impede o seu potencial. Deus tem um potencial enorme para você. Deus tem uma capacidade enorme para você. O Espírito Santo não obriga, mas você pedindo a ele, ele vai te dar capacidade. Capacidade para qualquer coisa que você quiser. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre oração. Eu quero falar um pouquinho, eu ia falar muitas coisas, mas o tempo nosso vai ficar para a próxima live aí, que a gente vai conseguir. Vou falar um pouquinho sobre oração, vou falar sobre os versículos aqui sobre oração. Então, a ciência é a arte da verdadeira fé. Hoje a ciência está descobrindo, né, que tudo que está na Bíblia é a pura verdade, né? A metafísica é uma ciência muito também que comprova muito o que a Bíblia diz. Então, o termo ciência significa um corpo de conhecimento coordenado e sistematizado. Gente, para tudo há uma ordem, há um princípio. Então, a oração tem um princípio. Preste bem atenção nisso. A oração tem um princípio. Quando Deus falou para nós orarmos, há um princípio. Nós temos que ser duas coisas nós temos que ter na nossa oração. Nossa oração é o nosso desejo. O que você deseja no seu coração? Mas não é você pensar numa coisa, não é você meditar, acho que não, o que o seu coração mais deseja? Isso aí é uma oração, é um desejo seu. Puxa, Deus concretizou o meu desejo. Agora, por que não concretizou ainda? Porque você não está sendo objetivo, específico, não está pensando naquilo. Pensa, eu já tenho isso. Então, a oração é isso. Jesus falou uma coisa muito, 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 muito clara para a gente que está com esse pensamento agora. Olha o que ele falou sobre oração. Isso aqui é sobre oração. Em Mateus, marquem para vocês lerem depois com calma, meditem nesses versículos. Mateus 7, de 7 a 10. Ele falou assim, ó, pedi, olha só, gente, pedi e dar-se-vos-ás. Ele falou, pedi, eu vou dar daqui um tempo, ou então eu não vou dar, talvez eu dê, talvez não dê. Ele falou isso. Quantas mensagens nós ouvimos assim? Quantas pessoas falam isso? Ah, Deus talvez dê, talvez não dê. Não existe isso, gente. O que está na Bíblia, o que você pedir está de acordo com a vontade de Deus, você já tem. Você já tem. Não existe esse negócio de Deus, se Deus quiser, se Deus não quiser. Não existe isso. Não existe tempo. Você já tem. Pedir, você vai ter. Olha, pedir e vai ser dado a você. Olha que coisa linda. Pedir, vai ser dado. Busque. Quer dizer, por isso que eu estou fazendo essas lives semanais. Você tem que buscar, né? É bom você buscar cada vez mais esse conhecimento. Busque e encontrareis. Batei. Quer dizer, bater, o que é o ato de bater? É você querer, você buscar. Busque e vai se abrir. Quer dizer, Jesus não falou nada negativo aqui. Gente, tudo que Jesus falou é positivo. Não existe nada negativo em Jesus. É tudo positivo. Se você pedir, você vai ter, vai ser dado a você. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, vai se abrir. Então, a oração está muito ligada em Isaías também, 1:19. Aquilo que você... Vou ler aqui, que eu botei aqui. Isaías 1:19. Fala assim, ó, se você quiser e você ouvir, comereis o bem dessa terra. O que é isso? Se você tem esse desejo no seu coração, você pensa nisso, Deus já me deu isso, está na palavra. Eu quero isso, eu tenho esse desejo. Eu tenho desejo de ficar curado, eu vou testemunhar que eu estou curado, estou falando sobre cura divina. Ele já me deu, pelas pisaduras, eu já fui curado, eu não vou ser, eu já fui. Está na palavra, eu creio nisso, é o meu desejo. Então, eu já fui curado. Posso não estar ainda demonstrando ainda, não me pareceu ainda, mas eu já fui. Pode os exames mostrarem outra coisa, os médicos falarem outras coisas, mas eu já fui curado. Você pensou isso. Não é que você fale para todo mundo, não, você não tem ainda as coisas prontas. Eu já fui. Então, se você já foi, é isso que você pensa, é o seu desejo. Então, você aí fala, ouvir, o que é? Obedecer. Obedecer o quê? O modo de pensar da palavra, o modo de agir da palavra. Você vai ter. Então, a oração é uma coisa específica, é um ato mental. Escrevam isso. Oração é um ato mental.
Muitas vezes, você não precisa nem dobrar o seu joelho para orar, pedir a Deus, fazer jejum. Muitas vezes nem precisa isso. Por que você faz um jejum hoje? Para você ficar mais sensível. Não é que Deus vai mudar, vai mudar alguma coisa. Não, a palavra já é a palavra, já está estabelecida. Você faz jejum para você ficar mais sensível a entender a palavra, não é? É por isso que você faz o jejum. Então, a oração é um ato mental. Às vezes, você está em algum lugar, você pensou, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Por exemplo, ontem eu perdi a minha lente de contato, eu uso uma lente de contato. Eu perdi, falei, puxa, eu fui dormir assim, essa lente de contato. Eu procurei no meu olho, não achei, fui tomar banho, a lente de contato sumiu. Eu procurei, tentei tirar, não consegui. Eu pensei que ela tivesse caído no banheiro. Falei assim, devorador. Essa lente de contato tem um dia só, dura geralmente um mês, né? Um dia só, é uma coisa pequena, gente. Mas eu falei assim, ele é devorador. Aí hoje de manhã eu pensei assim, acordei assim, como é que pode, né? Devorador tenta sempre devorar tudo da gente, mas essa lente minha, eu tenho que achar essa lente. Aí eu pensei, ó, a fé, a apóstolo Paulo falou, orar sem cessar. Eu estou deitado pensando. Aí eu fui assim, devagarzinho no meu olho, fé requer ação. Devagarzinho no meu olho, botei assim para baixo. Olha, gente, ontem eu procurei essa lente no meu olho demais e não achei. E procurei tudo quanto é lugar, no lavatório, não achei. Aí eu fui devagarzinho no meu olho, colocando para baixo assim. Aí peguei com a minha mão a lente, estava na cama ainda, peguei com a minha mão a lente e fui lá, lavei e coloquei no olho. Não vai devorar nada meu. Então, o que é isso? É um modo de eu pensar. Então, fé é um ato mental. O modo que você pensou, eu vi ali que eu não ia perder a lente. Uma coisa pequena. Assim são as coisas grandes. Vocês estão aí, são as coisas grandes que acontecem. Então, oração é um ato mental. Põe aí, ô Miguel, propaganda do meu livro de oração. Eu quero que vocês leiam esse livro. Esse livro é da Tonep. Miguel, por favor, põe a propaganda do livro de oração. Vocês podem pedir pelo... Olha, como obter resposta de oração. Eu falo bem especificamente o que é oração. Você orar baseado na palavra já é sua. Vocês podem comprar esse livro. Eu já vi muitos testemunhos, pessoas que leram esse livro mudaram até as finanças deles. Lendo esse livro, mudaram as finanças, gente. Olha só, quanto mais a sua cura, tá? Então, compre aí, ó, tem aí o QR Code, só botar na fotografia, vocês podem tirar a fotografia, comprar, e também vai ser vendido pelo grupo, tá? Miguel, abre aí um pouquinho, pera um pouquinho. Eu vou acabar de falar uma coisa e vou abrir para as pessoas falarem um pouquinho que está com a mão levantada. Então, a oração é um ato mental, deve ser aceita como imagem mental. Então, você... Pode tirar, Miguel, obrigada. Se você aceitou, né, aquilo na sua mente, é um ato mental, e você imagina você curada, andando normal, curado, andando normal, não tenho mais nada na minha coluna, não tenho mais nada. Pronto. Então, você está colocando o quê? Isso na sua mente, é isso que você está pensando, estou curado, acabou. Se câncer tem que sair de mim, porque há poder no nome de Jesus. Eu vou dar uma ordem, tem que sair, acabou. Então, gente, eu vou terminar, porque eu tenho algumas perguntas que eu vou responder, as pessoas estão com a mão levantadas, e eu quero dizer para vocês uma coisa. Antes de dormir, tem lá o nosso caderno, eu já dei para vocês, já nosso planner, né? Vocês coloquem ali, façam um autoconhecimento. O mais importante é o seu autoconhecimento. Eu já pedi para vocês colocarem, todas no primeiro dia, escrevam, deixem lá, pessoas que eu tenho que perdoar rápido, pessoas que eu fiquei fiquei ressentido, fiquei magoado. Aí você põe o nome das pessoas ali. Aí é um trabalho seu, você mudar o modo de pensar em relação às pessoas. Você sabe como? Eu falei isso para uma pessoa essa semana passada. Sabe qual é o ápice do perdão? Pergunto para vocês isso. Você sabe qual é o ápice? Quer dizer, você chegar no nível mais alto do perdão? Jesus falou isso. É quando você ora por aquela pessoa e deseja o melhor para ela. Isso aí é o nível mais alto do perdão. Aprendam isso, gente. Jesus falou assim, quando vocês amarem seus inimigos e orarem por eles, você vai estar perdoando, né? Então, gente, se não me engano, é Mateus 5,44. Então, gente, orem, façam esse exercício.
perdoa, mas não é só dizer, eu perdoei, e fica por isso mesmo. Isso é o seu modo de pensar. E toda vez que você pensa naquela pessoa e está doída pelo ato que aconteceu no passado, às vezes, a pessoa desamparou você no passado, a pessoa te deixou no passado, o reflexo está sendo agora na vida adulta. O reflexo de uma coisa que aconteceu no passado e você ainda está doído, machucado, você foi desamparado por um pai, por uma mãe, você foi machucado do passado, mas você continua remoendo aquilo por dentro, isso aí traz reflexo nas suas finanças, no seu corpo físico, na fase adulta. Então, é um trabalho, faz a primeira linha. Tudo do passado que vocês têm ressentimento, perdoem rápido, fale isso rápido, põe coisas boas, ore para aquela pessoa. E se já morreu? Mesmo assim, você ora de um modo que, se estivesse aqui, seria tudo de bom, de melhor para a pessoa, o desejo melhor para essa pessoa, que esteja no céu, alguma coisa assim. Bom, aí depois botei uma outra linha no seu planner aí, né, no seu caderno, de vocês conhecerem o que vocês estão pensando, que vocês estão... Aí, Miguel, o que está acontecendo? Que vocês estão... o que vocês pensaram naquele dia. E hoje eu quero que vocês façam uma linha, estudo do autoconhecimento, do que vocês estão orando. Põe lá, o que eu estou orando, o que eu estou pedindo a Deus, qual é o meu desejo do meu coração, o que eu estou pensando. Eu tenho que alinhar, que nós temos que alinhar o desejo do nosso coração com o que nós pensamos. Olha só, gente, isso é muito importante. Você tem que alinhar o desejo do seu coração com o que você pensa. Esse é o meu desejo. Aí você vai ter muitas dúvidas, né? Será que Deus vai realizar isso? Eu preciso disso por causa daquilo. Deus não vai dar nada a você porque você é uma coisa que você precisa. Não, Ele vai dar a você porque você crê, né? Aquilo que você crê, você agrada a Deus. Então, Jesus, quando via alguém de fé, ele aquele ali tem fé, aquele ali tem fé. Então, ele via a oportunidade de fazer muita coisa para aquela pessoa, porque aquela pessoa cria nele. Então, gente, busque nesse planner aí quais são os meus pensamentos, o que eu tenho pensado, eu tenho alinhado o meu pensamento com os desejos, eu sei que Deus pode tudo, eu creio nisso, né? Então, alinhe, eu vou ouvir essas pessoas, depois nós vamos orar, o Tommy também vai estar conosco, vamos repreender hoje toda enfermidade. E você que está doente, seja qual for a enfermidade, pode ser câncer, pode ser tumor, pode ser doença na coluna, pode ser doenças em qualquer órgão, no pâncreas, ou qualquer doença, é o poder de Deus que cura. Deus é capaz de curar, não há limites para Deus. Pode estar em estado terminal, né? Ele quer dar vida, nele só há vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Em Deus só há vida. Então, hoje, pensa assim, estou pensando isso, você não vai plantar peste no seu jardim e colher coisas boas, né, gente? Então, plante coisas boas na sua mente. Você é a pessoa que vai vigiar o que você pensa. Você é a pessoa que vai vigiar o que você fala. Muitas vezes você se conhece pelo modo que você fala, né? Então, isso é muito importante. Então, eu quero ouvir as pessoas, depois eu vou orar por cada um no final, junto com o Altomir, e todas as enfermidades vão sair. Eu quero ver testemunhos aqui, pessoas que foram curadas. Vocês escrevam também lá no grupo, na parte para o administrador, o que Deus fez com vocês, o que vocês realizaram através do modo de pensar diferente, tá, gente? É por isso que eu faço as lives, estou fazendo toda semana, com convencimento, para que vocês mudem o modo de pensar e possam receber tudo que nós já temos. Não vamos ter um dia, não. Cada um de nós já tem, dado por Jesus Cristo. Quero que cada um receba, e depende muito da sua fé, da sua crença, tá? Miguel, abre para mim quem levantou a mão para falar um pouquinho, para depois nós orarmos, tá, Miguel? Ei, Rosana, boa noite. Oi, Cris, boa noite. Boa noite a todos. Anotei tudo, viu? Isso muitos aí. Insights, muitos insights. O Espírito testifica. Eu levantei a mão para falar sobre a ciência e logo em seguida você já contribuiu. Eu queria trazer aqui rapidamente o seguinte: a ciência, como você falou, está comprovando a fé e tudo aquilo que é bíblico já está realmente sendo comprovado pela ciência. Existe um estudo que está nas grandes universidades, em Harvard, Oxford. O Paulo Vieira fala muito sobre isso, que é o estudo das crenças. Existe um ciclo
chamado ciclo das crenças. E aí tem tudo a ver com o que você falou hoje, porque começa, Rosana, com a postura. Quando você tem uma postura, depois da postura, que a gente chama de comunicação, vem o pensamento, depois do pensamento vem o sentimento, depois do sentimento isso muda a sua crença e a sua mudança de crença gera um resultado. A fé é tudo isso. Então, para nós recebermos aquilo que você falou aqui, ó, nós já temos, Isaías diz que ele já doou, já deu. Então, nós precisamos ter uma postura de quem já recebeu. Então, tudo começa com a comunicação. Então, aqui, vai uma dica para quando nós estivermos orando. Receba primeiro com a sua comunicação, porque essa comunicação positiva vai gerar um pensamento positivo em relação à sua crença, vai gerar um sentimento positivo, vai gerar, sim, uma nova crença sobre essa cura, sobre essa realidade, e o resultado, Deus com certeza já liberou lá na eternidade para a gente, tá bom? Isso que eu queria deixar aqui para você. Gratidão. É isso mesmo. Na live passada, Cris, nós falamos que uma pessoa de fé, ela tem alegria, porque ela já recebeu, né? É agora, ela já recebeu. Então, por isso que nós conhecemos o pensamento, Jesus conhecia os pensamentos e as atitudes. Uma pessoa que murmura, ela não está alegre com nada. Então, ela não está com fé, ela está reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando de qualquer coisa. Quer dizer, está atraindo peste, coisas ruins para os seus pensamentos, para o seu corpo também, não é? Então, a primeira coisa que acontece é realmente a alegria. Tem mais alguém, Miguel, por favor? Mais alguém que levantou a mão? Muito obrigada, Cris. Excelente contribuição. Mais alguém, Miguel? Levantou a mão? Não. Então, agora nós vamos orar por cada um, né? Cada um que vai receber a cura agora, vai receber não só a cura, mas também uma mudança. O Altomir está aqui, e ele vai orar comigo, repreendendo, porque nós temos autoridade também. Um dia eu vou falar sobre autoridade. Nós temos autoridade dada por Deus de repreender qualquer mal. Jesus, lá em Atos, ele foi ungido por Deus, nós somos ungidos também a fazer o bem e curando todas as enfermidades. Então, nós temos essa palavra, né? Eu acho que, se não me engano, é Atos 14, 7. Então, nós vamos também orar por cada um que está enfermo, seja qual for a doença, não importa, está em estado terminal, se é doença, se é coluna, você vai fazer esses princípios, vai plantar coisas boas no seu jardim, né? E vai na sua mente, e agora o Altomir vai orar, eu vou estar concordando com ele, as enfermidades vão sair, você vai ficar, não precisa sentir nada, não precisa ver nada, mas você vai crer no seu pensamento que você recebeu. Vai ser como a Maria, ela concebeu, né? Ela recebeu a concepção pela palavra do anjo. Você vai receber agora a cura por a palavra também, ou pela oração. Ailton. Boa noite a todos. Cheguei atrasado um pouquinho aqui, né? Fui no mercado fazer compra, porque hoje é o dia delas, né? Mas eu vou todo dia, não é só hoje, não. E a cor também tem nada a ver. Eu mulher, não, aqui, ó. A minha camisa, você não está vendo, não? Rosa também. Sem querer, estava igual. Porque hoje é o dia das mulheres. Mas hoje, parabéns, se não fosse Maria lá, né? Jesus não nascia. E vocês, mulheres, também, se não fosse vocês, nós não teríamos nascido, não é? Não seria o meio de nos trazer, são vocês. E Deus abençoe todos vocês, mulheres que estão assistindo, né? Que tem 70%, 28%, 60% quase, menos um pouquinho. De mulheres, não, tem, eu já vi a conta, fiz a conta aqui já. Tá. Quando o Cristian estava falando, nós temos pessoas da Flórida, de Boston, Cabo Verde e Moçambique assistindo a gente aí. Né? Eu estou mexicano hoje, que acho que está lá não sei o que está fazendo lá, está reclamando também das condições políticas de lá, mas Deus vai abençoar eles também. E muita alegria estar com vocês aqui, tá? Então, nós vamos orar agora, repreender essa enfermidade, seja qual for, até uma dor de cabeça, entendeu? Ela pode incomodar e também pode ser curada de repente. Como também alguns parentes de vocês, que vocês possam colocar no lugar deles também, tá? Porque Deus veio para isso, para levar nossos pecados, tá? Na cruz e as nossas enfermidades. Ele pagou o preço. Está tudo pago, a conta está paga. Antes de você orar, você divulgue também, vai no meu Instagram, Rosane com Z Cunha, lá na bio, a pessoa entra direto no grupo
e vocês podem divulgar para que as pessoas possam... quem tiver o celular, tira uma foto aí desse QR Code, né, você entra direto no grupo e as mensagens vão ficar lá. Eu estou tentando também diariamente postar coisas para vocês. Então, vamos orar, então? Vamos orar. Tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, por esses poucos minutos que nós temos junto aqui, mas que possa ser multiplicado a fé todos os irmãos que estão assistindo, Pai. Amém, e os Pai. que vão assistir depois também. Muitamente, em Pai. nome de Jesus, que haja, Jesus. Senhor Jesus, onde a mente nossa, que é toda a nossa decisão do nosso corpo, nossos atos, tudo é mente, que seja ser modificada e que ela possa enxergar com os olhos da fé. Em nome de Jesus, agora, nós declaramos, enfermidade não pertence a esses corpos cristãos. Não pertence, não declaramos agora. Em nome de Jesus, que sai desses corpos. Nós declaramos isso. Em nome de Jesus, onde tiver, seja qual for a doença, grande, pequena, em qualquer lugar localizado. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, saúde para teus filhos, Senhor. Saúde, Senhor Jesus, para teus servos. Muito obrigado, Pai. E eu te agradeço. Já agradecemos, Senhor. É verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, recebam agora, pense agora, vocês conceberam essa cura, conceberam, pensa que você recebeu, veja isso na sua mente você recebendo, vocês já receberam, eu creio que vocês já receberam. Amém. E testemunhos eu quero ouvir também. É bom. Então, a próxima vez, vocês coloquem no grupo, lá no a gente até pode representante, ter, né? E também vocês podem levantar a mão aí e dar o testemunho também, na próxima live, até quarta-feira que vem. Se Deus quiser, o seu fórum no dia 16, mas acho que quarta-feira, dia 15, a gente vai continuar para mudar o nosso pensamento. O fórum é dia 16 a 18 de março, mas o dia 15 vai ser quinta-feira, vai ser quarta-feira. E a gente vai também continuar a nossa live, porque eu quero cada um aqui com a mente diferente, com a mente mudada, né? Nossa fé, nossa mente. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe e uma noite abençoada, hein? Vai Vai amanhecer todo mundo bom, só. Deus uma abençoe. hora só. Deus te abençoe. Vermelho aqui. Não, eu vou botar.